Fala, turma, bom dia. Estou aqui fazendo escala numa viagem internacional. Estou viajando para palestrar num colóquio super importante, mas li essa notícia aqui e não aguentei. Novos dados revelados pela NASA, apontam para a possibilidade de estarmos vivendo no nosso universo dentro de um buraco negro. É bacana isso. Eu resolvi até parar aqui para fazer esse vídeo para a turma que gosta de acompanhar aqui essas notícias de ciência, tecnologia, para a gente dar uma viajada logo no começo da semana. O que essas observações mostraram, do James Webb? Ao analisar mais de 200 de galáxias, ele observou que, diferente do que se esperava, um número muito maior de galáxias girava numa direção em relação à outra, uma direção horária em relação à direção anti-horária. Mais ou menos 2/3 girava na direção horária e 1/3 na direção anti-horária. Como é o caso, esse 1/3, uma galáxia que gira na direção anti-horária, é a Via Láctea. E não era isso que se esperava. Esperava-se que mais ou menos o mesmo número de galáxias girasse para um lado e para o outro, porque sempre se assumiu que o universo era um espaço isotrópico e homogêneo. O que quer dizer isotrópico? Isotrópico quer dizer que em qualquer lugar do universo, quando você olhar para todas as direções, numa escala grande, você vai ver uma coisa parecida. E homogêneo quer dizer que o universo ele é todo formado em qualquer ponto, qualquer parte do universo que você for, a estrutura do universo é a mesma. E quando a gente vê que tem uma característica, por exemplo, que as galáxias rodam muito mais para um lado do que para o outro, isso levanta o questionamento de por quê, E uma das teorias é que o universo pode ter nascido já girando, E isso condiz, com a tese cosmológica de que a origem do nosso universo seria aí a formação de um buraco negro. Os buracos negros, eles têm sim, uma rotação, porque eles surgem de estrelas que colapsam, e ao colapsar essas estrelas, elas mantêm o momento angular dela, e aí o buraco negro ele tem também ali uma rotação. Só que tudo isso é muito difícil da gente imaginar, porque os buracos negros são estruturas assim absolutamente fantásticas e misteriosas e difíceis de estudar, quase que numa escala macro, a mesma dificuldade que a gente tem de estudar, que a gente tem da física quântica, numa escala micro. E tem o Richard Feynman, ele falava da física quântica o seguinte, que todas as equações e contas e teorias que a gente tem da física quântica, elas são desenvolvidas, vendo através de observações indiretas, porque quando você observa, eu já falei isso aqui no outro vídeo, você altera os estados das partículas. Então, observar indiretamente e tentar deduzir todas as fórmulas e equações, ele falava, é como se você estivesse do lado de fora de um estádio onde as pessoas estão jogando tênis, você não está vendo nada lá, e você só vê de vez em quando algumas bolas que caem para fora do estádio, porque os tenistas lá dentro deram uma bolada muito forte e a bola caiu para fora do estádio. E ele falava, é como se você estivesse vendo as bolas que caem para fora do estádio e quisessem, vendo essas bolas, tentar descobrir todas as regras do jogo que está acontecendo lá dentro, Então, imagina, no tênis, quantos games tem, como é que pode sacar, quais são as linhas, o que é dentro, o que é fora, o que faz um ganhar ou perder, só vendo as bolas que caem para fora do estádio, ou seja, uma coisa quase impossível. E no buraco negro também, O buraco negro, ele é uma região do espaço-tempo onde você tem ali uma densidade tão grande da matéria, mas tão grande. O que é a densidade da matéria? Você tem uma bola de isopor e uma bola de chumbo, as duas ali com o mesmo volume, do mesmo tamanho. A de chumbo é muito mais densa, então a gente sente ela muito mais pesada. Só para vocês terem ideia, o buraco negro é uma região tão densa, mas tão densa, que se você pegasse o planeta Terra inteiro, todas as montanhas, oceanos, a crosta, o manto, o núcleo, toda a Terra inteira, na densidade de um buraco negro, densidade média de um buraco negro, existem buracos negros de diferentes densidades,
ele ficaria, o planeta Terra, do tamanho mais ou menos de uma bola de ping-pong, né? Tudo que existe, que você conhece na Terra, dentro de uma bola de ping-pong. E essa densidade tão grande, ela cria uma ruptura no tecido do espaço-tempo. Vocês já devem ter visto aquela comparação que o espaço-tempo é como se fosse um colchão, né? E você põe uma bola muito pesada ali. E aí quando você joga outras bolas, aquela bola pesada afunda o colchão e aí as outras bolas começam a girar ali em volta, né? Daquela pesadona que está no meio. O colchão seria essa metáfora absolutamente imperfeita, claro, né? Do espaço-tempo, e essa deformação do espaço-tempo no colchão, o efeito dessa grande massa afundando ali. O problema é que no buraco negro a densidade é tão grande, mas tão grande, que é como se essa bola no colchão afundasse, e essa curvatura do colchão ela fosse num ponto extremo, mas tão extremo, que ela furasse o colchão e pudesse ser essa passagem, né, para um outro universo, para um outro espaço. Porque tem um ponto ali, que é o ponto que você tem o horizonte ali do buraco negro, onde a partir dali a gente não consegue estudar nada, porque os conceitos que a gente tem, né, o horizonte de evento, ali os conceitos que a gente tem de tempo e espaço, eles colapsam, né, e até trocam, né, segundo a teoria da relatividade geral de Einstein. E aí é como se o tempo ele se dilatasse tanto que você teria quase que esse conceito espiritual de eternidade ali. E eternidade não é o tempo que dura para sempre, é aquilo que é além do tempo, né? E a informação também seria destruída ali dentro, que quebraria uma das principais leis da física, que nenhuma informação pode ser destruída. O Stephen Hawking ele tinha uma tese bem elaborada em relação a essa questão da informação ser destruída, e ele discordava disso. Mas o ponto é que dentro de um buraco negro você tem todos esses conceitos que deixam de ser válidos. Então estudar o que tem lá dentro é quase como essa comparação que o Richard Feynman fazia, né, da física quântica, das bolinhas de tênis caindo ali. Mas o ponto é que se a gente, todo o nosso universo, estivesse dentro de um buraco negro e tivesse sido formado a partir, né, de um colapso de uma estrela, os buracos negros do nosso universo também poderiam ser, né, ali passagens para outros universos. E a teoria dos multiversos, elas, enfim, ganhariam mais um fundamento, uma base científica para as pessoas poderem acreditar nessa tese. Mas terça-feira, o que se importa na minha vida, no meu trabalho, na minha confusão? Pois nessa visão utilitarista, talvez nada. Mas quem, como eu, gosta dos mistérios da vida, gosta de sonhar, gosta de entender aquilo que está além, né, do nosso conhecimento ordinário, é incrível. E deixa a gente sonhar um pouquinho, deixa a gente levar a cabeça para outros lugares nesse mundo onde a cabeça da gente fica tão maltratada com os problemas do dia a dia. Tá bom? Um beijo aí para vocês, de dentro desse espaço aí tão misterioso que é esse que a gente vive.